Olá, pessoal! Estamos então em mais um vídeo da jornada Não Faça Tempestade em Copo d'Água e vamos hoje para as outras 5 estratégias para se livrar do estresse e ter uma vida e um bem-estar muito melhor. Então, a primeira estratégia de hoje é: faça a si mesmo a seguinte pergunta: que importância isso teria daqui a um ano? Quando Richard vem nos fazer essa pergunta, ele explica no livro que é como um jogo. O jogo Túnel do Tempo. Para jogar o Túnel do Tempo, você tem que fazer uma simples coisa. Quando você se depara com uma situação de estresse, de problema, de dificuldade, em vez de você já sair explodindo, brigando, se irritando, se estressando, respira fundo, olha para aquela situação e se pergunte: que importância isso vai ter daqui a um ano? Se você estiver daqui a um ano e olhasse para essa situação, ela realmente seria importante ou ela seria irrelevante, só uma coisa a mais no dia que não fez muita diferença? A cada 1000 situações, uma realmente será de fato importante daqui a um ano. Na maioria das vezes, nas outras 999 situações, daqui a um ano, ela não teria importância nenhuma relevância. São coisas muito simples que daqui a um ano, se você pensasse naquela situação, você iria dizer: nossa, pra que eu me estressei com aquilo? Pra que eu fiquei tão preocupado com aquilo? Nada a ver. Na maioria dos nossos casos, coisas simples como se atrasar para o trabalho, bater o dedo na mesa, uma nota baixa, um filho que está fazendo muita manha, sabe, uma oportunidade perdida, uma coisa que foi esquecida. A gente pega naquela hora e se estressa, fica nervoso com aquela situação e vai criando aquela bola de neve do pensamento lá do nosso primeiro vídeo, vai criando aquele nível de estresse, quando na verdade a gente olha para aquilo e é uma coisa tão simples, tão superficial, que não tem a necessidade de a gente ficar tão irritado e tão estressado com aquilo. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma situação que tá te tirando do sério, pare e pense: que importância isso teria daqui a um ano? Será que daqui a um ano, quando eu olhasse para essa situação, ela realmente seria tão importante quando eu tô vendo ela aqui? Ou ela seria uma coisa sem importância nenhuma, né? Na maioria das vezes, a gente gasta muita energia com essas coisas que são superficiais. A gente olha e não tem a necessidade de ficar tão estressado com aquilo. Então, se pergunte daqui a um ano se eu realmente dou importância. Na maioria das vezes, é a gente que dá muita importância para as coisas de fato, quando na verdade elas não têm essa importância que a gente imagina. Então, jogue Túnel do Tempo hoje e vamos ver como é que vai ser a situação. Segunda estratégia: renda-se ao fato de que a vida não é justa. É uma coisa simples, a gente escuta muitas vezes durante a nossa vida que a vida não é justa. Mas a gente realmente compreende o que isso quer dizer? A gente realmente coloca isso de fato em prática na nossa vida? Não. A gente normalmente usa a frase "a vida não é justa" para dar uma terminação numa conversa ou numa situação que a gente não sabe como explicar. A verdade é que realmente a vida não é justa. Ela não vai ser justa. E ela nunca deveria nem mesmo ser justa. Se a vida fosse justa, a gente não teria tribunais, delegacias, ONGs, instituições para resolver esses problemas, certo? Tudo seria um mar de rosas. E a gente sabe que não é, tá? Então, quando a gente fica naquela situação de que a vida deveria ser mais justa, porque acontece tudo comigo, porque a vida é tão injusta, a gente acaba entrando num ciclo de autopiedade. Tudo acontece comigo, tudo é injusto comigo, esse mundo está perdido, é o fim dos tempos, o Senhor tem que vir logo. Quando na verdade a gente tem que entender que a vida, ela não é justa para que nós possamos sair da nossa comodidade, sair do nosso ponto de estagnação e irmos ao encontro da justiça, querermos fazer a justiça. Se tudo fosse dado nas nossas mãos em perfeita justiça, nós nunca evoluiríamos, nunca estaríamos em um novo patamar, estaríamos sempre no mesmo. O que faz a humanidade evoluir, o que faz a humanidade dar o próximo passo, é justamente ver que tem alguma coisa que não está certa, que não é justa, mas que pode ser melhorada. E aí o ser humano cria novas tecnologias, cria novas leis, cria novos projetos, novos ideais para que essas coisas melhorem. Então, a gente tem que botar nessa prática que sim, a vida não é justa, tá? Só que cada um carrega o seu quinhão conforme pode.
tá bom? A vida não vai te dar um peso maior do que você pode carregar. Não vai. Ah, Ana, se você soubesse da minha vida, não sei. Mas você também não sabe a vida das pessoas ao seu redor. Você não sabe o quinhão que estão carregando ao seu redor, certo? Mas ainda assim estão trabalhando, estão cuidando das suas casas, estão cuidando dos seus relacionamentos, estão cuidando de suas vidas. Em vez de ficar reclamando que a vida não é justa, olhe para a vida como ela realmente é. Ela não é justa, ela não deve ser justa. Quem deve buscar a justiça e fazer a justiça é você. Então pare de sentir autopiedade, tá bom? Pare de sentir piedade dos outros. Olhe a vida como realmente ela é. Tem seus altos e baixos. E os que estão baixos é você que tem que ir atrás dele, é você que tem que fazer aquilo melhorar. Não é a vida nos seus mistérios, no seu sobrenatural que tem que mudar as coisas. É você. Se você não tomar atitude, o negócio nunca vai melhorar. Pare de sentir a autopiedade de você, de achar que só acontece as coisas com você. A vida não é justa com nenhuma pessoa. E todas estão carregando o seu quinhão conforme pode. E você também deve fazer isso. Terceira estratégia. Conceda-se o direito ao tédio. A nossa sociedade é uma sociedade muito corrida, muito agitada. E até mesmo nos momentos em que a gente diz que a gente vai relaxar, a gente não relaxa. A gente tá sentado, parado, mas a nossa cabeça tá pensando em um monte de coisa que tem pra fazer. E esse momento de sentar e ficar parado dura muito pouco. Tipo, às vezes 5, no máximo 10 minutos. Até mesmo o fato de você sentar no sofá e você ligar a TV ou ficar mexendo no celular, você não está relaxando. Você está fazendo alguma coisa. É engraçado pensar nisso, né? Porque a gente pensa, não, mas quando eu tô sentada assistindo minha TV é o meu momento de relaxar. Não, não é. Relaxar quer dizer não fazer nada. Se você está assistindo TV, se você está mexendo no celular, você está fazendo alguma coisa. Então, se considera o direito ao tédio é permitir que o seu cérebro finalmente descanse. Nosso cérebro, ele de fato nunca para, ele vai estar sempre fazendo alguma coisa. Ele tem um corpo inteiro para gerenciar e cuidar. Mas isso ele faz de forma automática. O que nós podemos fazer para que o nosso cérebro realmente descanse um pouco mais é não fazer além disso. Deixar simplesmente ficar parado e... Sabe aquela velha ditado de ficar vegetando? É basicamente isso, virar um vegetal. É difícil fazer isso. As pessoas devem pensar, nossa, nada é difícil, sentar no sofá e ficar parado. É? Tu acha que é fácil? Vai, faz. Senta ali no sofá, senta na cama e não faz nada. Não pega um livro, não pega uma caderneta, não pega um joguinho, não pega um celular, não pega nada. Senta e fica olhando pro além. Ali, parado. Quero ver quanto tempo você aguenta. É horrível. As primeiras vezes que você vai botar isso em prática, vai ser muito difícil, porque o seu cérebro está acostumado à sua rotina corrida e cheia de coisas pra fazer. Quando você simplesmente parar e não fazer nada, vai dar um certo bug, o seu cérebro vai ficar pensando, o que está acontecendo? Porque a gente não tá fazendo alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Seu cérebro vai ficar num constante diálogo com você, pedindo pra você fazer algo. Então, nas primeiras vezes, você vai ter que lutar contra esse querer fazer algo. Quando a gente para realmente e se deixa levar pelo tédio, a gente começa a repor as energias. Nas próprias palavras de Richard, a beleza que existe em não fazer nada é que ela nos ensina a limpar a mente e realmente relaxar. Permite à nossa mente a liberdade de não saber por um breve período de tempo. Tal como o seu corpo, a mente necessita de um descanso ocasional de sua rotina compacta. Quando você permite à sua mente um descanso, ela ressurge mais forte, aguçada e pronta para focalizar e criar. A psicologia já comprovou que quanto mais tempo durante o nosso dia nós temos para limpar a mente, mais essa mente é focada e criativa, aguçada, pronta para fazer realmente coisas extraordinárias. Muitas das vezes a gente chega no fim do dia e a gente não fez tantas tarefas manuais, mas ainda assim a gente está extremamente cansado. Por quê? Porque a gente usou demais da nossa mente. A gente não deu tempo para ela descansar. Olha uma coisa muito simples. A gente está sentado jantando e a gente já está pensando no que vai ter de sobremesa. Aí a gente está na sobremesa e a gente já está pensando no que a gente vai fazer quando tiver que lavar a louça, que limpar.
A gente tá aqui conversando com os amigos, tá numa roda de conversa e a gente já tá pensando o que a gente vai fazer depois. Terminou o rolê, foi todo mundo pra casa, a gente já tá pensando em quando que a gente vai marcar o próximo encontro. A gente sempre tá pensando no próximo passo, no próximo passo. E a nossa mente nunca tem paz e sossego de fato. Então, pra gente diminuir o nosso estresse e entrar numa rotina de bem-estar, se permita o tédio. Comece a partir de hoje a destinar 5 minutos de tédio. Pega o celular e põe ali pro despertar dali 5 minutos. Senta na cama, senta no sofá ou deita e não faça absolutamente nada por 5 minutos. Depois vai para 10 minutos, para 15 minutos, ou então 5 minutos umas 3 vezes durante o dia. Vai adaptando conforme você vai, conforme você pode. Mas se dê o direito do tédio. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida, diferença na sua rotina. Como as coisas você vai começar a olhar e ver que realmente são mais fáceis de ser resolvidas depois desses minutos de tédio, que na verdade são momentos de realmente relaxamento e limpeza da nossa mente. Vamos começar a botar essa estratégia em prática? 5 minutinhos de tédio hoje. Quero ver como é que vai ser. Quarta estratégia, e essa é uma das estratégias mais importantes que tem em todo o livro e ela é fundamental para essa jornada. A quarta estratégia é: diminua sua tolerância ao estresse. A nossa sociedade é uma sociedade controversa. O que é bom a gente não admira e o que é ruim a gente admira muito. Exemplos disso. A gente escuta pessoas falando, eu tenho trabalhado demais, nossa, eu tô muito atarefada. E a gente é ensinado a olhar para essas pessoas e admirar essas pessoas e até mesmo a imitar essas pessoas. A ter várias responsabilidades, a ter uma agenda lotada, a ter um nível de tolerância ao estresse alta. E o próprio Richard vem falar que isso é o grande veneno do bem-estar. Nas palavras do Richard, quando ele estava administrando o Centro de Gestão de Estresse lá nos Estados Unidos. Em meu trabalho como consultor de estresse, costumo ouvir frases cheias de orgulho como: eu tenho grande tolerância ao estresse, quase todos os dias. Provavelmente não vai ser surpresa para vocês saber que quando essas pessoas vêm me procurar pela primeira vez, o que estão buscando na maioria do caso são estratégias para aumentar o nível de tolerância ao estresse acima do que já consegue. O Richard ele vem falar para nós, né, que quando ele estava lá administrando aquele centro gestacional, as pessoas que eram levadas àqueles lugares, como eu já disse, são pessoas que já estavam num nível de estresse tão grande que elas já não sabiam mais o que fazer. Elas estavam completamente perdidas. Então elas iam para esse centro, né, de gestão de estresse, esperando que o Richard ensinasse a elas novas estratégias para aumentar a tolerância ao estresse. E o Richard vem dizer o contrário. Ele vem dizer, você não tem que aumentar a sua tolerância, você tem que diminuir a sua tolerância ao estresse. Não, Richard, mas se eu diminuir a minha tolerância ao estresse, eu não vou dar conta de todas as minhas tarefas, de todas as minhas responsabilidades, de toda a minha agenda. Exatamente. Você não tem que dar conta de tudo isso, bom? Você não é o único funcionário da empresa. Você não é a única pessoa na casa. Você não é a única pessoa no relacionamento. Então, você não tem que dar conta de tudo isso sozinho. Quanto mais a gente aumenta a nossa tolerância ao estresse, mais estressado a gente se torna. Porque mais responsabilidades a gente tem, mais tarefas a gente tem, mais coisas para fazer a gente tem. Ao diminuir a nossa tolerância ao estresse, a gente realmente começa a enxergar as coisas como elas realmente são. Que nem tudo é emergência, que nem tudo é prioridade. Poucas coisas são emergência, poucas coisas são prioridades. E na maioria dos casos, eu posso delegar essas atividades a outras pessoas. Eu não preciso fazer tudo sozinho. O Richard ele vem nos explicar que essa tolerância ao estresse que nós temos e que desde pequenos nós somos ensinados a ter, é o que envenena o nosso bem-estar. Você pode perceber que a pessoa, quanto mais alto é o nível de tolerância dela, mais responsabilidades ela tem. E a única coisa que vai alertar realmente ela, que ela chegou num nível que não dá mais para controlar, esse alerta, ele é algo assim, já uma consequência extremamente grave. Um vício, uma doença física, um término de relacionamento,
um término de amizade, uma divisão familiar, coisas muito graves, muito sérias, porque as pessoas ao redor não aguentam mais aquilo e vão embora, ou o próprio corpo, a própria saúde da pessoa não aguenta mais, e ou ela busca uma válvula de escape, que é um vício, ou ela acaba adoecendo, alguma parte do corpo dessa pessoa acaba adoecendo. E é um alerta muito grande que o corpo dá para dizer para a pessoa: eu não aguento mais aumentar essa tolerância de estresse, diminui em vez de aumentar. Então, a estratégia de hoje é justamente essa. Em vez de você querer aumentar a sua tolerância, faça o contrário. Diminua. Se a sua agenda está muito cheia de compromissos, reavalie o que realmente é importante e a prioridade que eu tenho que ir. E o resto, descarta, vai para uma outra oportunidade, vai para uma outra hora. O que realmente é emergência? O que realmente tem que ser feito hoje ou até no máximo amanhã? E o restante, deixa para semana que vem, deixa para o mês que vem, tá bom? O que realmente é minha responsabilidade, que eu tenho, que só eu posso fazer, que só o meu cargo pode fazer, e o que a outra pessoa pode fazer, o que eu posso delegar para outra pessoa, para não guardar tudo para si. Diminua a sua tolerância de estresse. Pare de se envenenar, achando que quanto mais estresse você suporta, mais forte você é. É o contrário, quanto mais estresse você suporta, mais fraco você está se tornando. Porque vai chegar uma hora que o seu corpo, a sua mente, as pessoas ao seu redor não vão mais aguentar. Então, antes que você acabe em um vício, antes que você acabe com uma doença crônica, diminua as suas tarefas, diminua as suas responsabilidades. Delegue, converse, busque mais ajuda das pessoas, mas não tenha botando tudo pra cima de você. Então, a estratégia mais importante de todas dessa jornada que eu considero é essa. Diminua a sua tolerância ao estresse, não aumente. Quinta estratégia, e essa é muito amorosa. Uma vez por semana, escreva uma carta sincera. Todo mundo já sabe, já deve ter ouvido que o ato de ser grato auxilia diversas coisas no nosso bem emocional e psicológico. Bom, a psicologia vem explicar a nós, principalmente o Richard, que quando nós fazemos esse ato de escrever uma carta sincera, o que acontece com o nosso cérebro? O simples fato de você sentar e querer escrever uma carta, digitar uma carta, faz com que o seu cérebro pare de pensar em tudo o resto que ele estava pensando para focar naquilo que ele está fazendo. Por quê? Quando você for escrever uma carta para uma pessoa, o seu cérebro vai parar tudo que ele está fazendo para relembrar tudo que aquela pessoa já fez para você. Então ele vai puxar lá do inconsciente todas as lembranças, todas as memórias daquela pessoa e vai começar a formular frases, vai começar a formular texto para você ser grato àquela pessoa. Quando você faz isso, o nível de estresse seu diminui muito, porque você parou de pensar em todo o resto e se focou nisso. O fato de ser grato nos faz perceber que tem muito mais coisas boas na nossa vida do que coisas ruins, né? Um dos inimigos, né, do bem-estar é que a gente para e pensa muito nas coisas ruins e pouco nas coisas boas. Então, escrever uma carta sincera faz você focar no bem, na gratidão, nas coisas boas. Então, a estratégia é muito simples. Uma vez por semana, você vai sentar e você vai escrever uma carta sincera. Você vai pensar numa pessoa e você vai escrever uma carta dizendo por que você é grato em ter essa pessoa na sua vida. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser irmão, primo, tio, pode ser um escritor que você lê um livro e você ficou assim, ó, muito grato por ter tido aquele livro mudou a sua vida, um inventor, um palestrante. Escreva uma carta. Precisa entregar a carta? Olha, o bom seria realmente entregar, porque você faz duas coisas boas. Você diminui seu estresse, percebendo o que aquela pessoa fez de bom em você, e você diminui o estresse daquela pessoa, entregando aquela carta e aquela pessoa vendo, nossa, eu não sabia que eu fazia isso, eu não sabia que eu era importante pra você desse jeito. Então, se você tem a possibilidade de entregar essa carta pra essa pessoa, entregue. Eu mesmo, por exemplo, escrevo as minhas cartas, eu não procuro escrever, não digitar. Procuro escrever e como eu não consigo ir até a casa da pessoa entregar a carta, eu bato a foto do que eu escrevi e envio pra pessoa. É muito legal e realmente assim faz a gente perceber que a gente tem muito mais coisa boa na nossa vida do que coisa ruim. Só que a gente acaba esquecendo isso.
principalmente as boas pessoas na nossa vida. Então, a estratégia de hoje é isso. Pega hoje mesmo, escreve essa carta e envia para essa pessoa, para você ver o quanto o seu nível de estresse vai diminuir hoje mesmo, naquele momento que você estiver escrevendo aquela carta. E que sentimento bom você vai ter quando aquela pessoa receber aquela carta e você vê aquele sorriso e você vê aquela mensagem dizendo: nossa, muito obrigada, era isso que eu precisava ouvir hoje. Seja uma pessoa boa e escreva essa cartinha hoje. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, as 5 estratégias de hoje. Espero que elas sejam muito eficientes para você, que você possa botar elas em prática. E até o próximo vídeo!